Na primeira... E nós temos um grande campeão, aliás, não um campeão, um bicampeão. São Paulo, que hoje venceu o Palmeiras com toda a justiça, de maneira indiscutível. E estamos esperando aqui as presenças de Mestre Tele Santana, o melhor técnico do mundo, do presidente do São Paulo, José Eduardo Mesquita Pimenta, de Cafu e de Brunoro, que vai simplesmente contar o futuro da Parmalat. Vamos agora à Avenida Paulista com a repórter Marisa de França. Estão dizendo assim, não, é porque não. Então eu vou ao boa noite e ao destaque inicial do Mauro Betti. Boa noite, Avalone. Boa noite, amigos da TV Gazeta. Dizem, não sei, dizem que tem na Lua um time que consegue talvez empatar com o São Paulo. Porque nesse mundo que é tricolor não tem ninguém. O São Paulo é campeão paulista, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão do mundo e provou hoje à tarde no Morumbi que não tem para ninguém. Se foi Deus que criou esse mundo e os homens, tem um homem que criou uma equipe divina. E esse homem se chama Tele Santana da Silva, 61 anos, mineiro de Itabirito, o grande mestre, o grande maestro da Orquestra Sinfônica Tricolor, que levou de arrastão o Campeonato Paulista, o grande mentor desse grande São Paulo Futebol Clube. E nos últimos 5 títulos que venceu, teve 12 titulares que já não são mais titulares e quem continua no comando é o maestro Tele Santana. E para o Palmeiras também fica pelo menos uma luz, em especial para um torcedor do Palmeiras que eu não sei o nome e mal ouvi o rosto, mas vi que ele era o último torcedor do Palmeiras na arquibancada, molhada debaixo daquele temporal incrível depois da partida. Ele foi o último palmeirense a deixar a arquibancada do Palmeiras. Ele estava com as duas mãos no queixo, olhando o estádio, olhando a belíssima e merecida festa do São Paulo. E parecia, ele devia estar imaginando que o Palmeiras só ia fazer gol quando chovesse. E realmente o gol do Palmeiras saiu aos 45 minutos contra o Grande Zete, a bola entrou, começou a chover. E para esse torcedor que ficou aguentando a chuva, ficou aguentando a festa são paulina, um dia vai vir um solzinho, vai bater no rosto molhado desse torcedor. Porque se o Palmeiras mantiver essa base, mantiver essa comissão técnica e vierem mesmo esses reforços que estão anunciados e que deverão chegar ao Parque Antártica, o Palmeiras em breve também será como o São Paulo, campeão. Campeão do mundo, ainda resta uma bela caminhada. Bem, e antes dos comentários do Chico Lang, vou avisar que o Cafu, o grande Cafu, já está aqui em nossos estúdios. Tele Santana está a caminho, assim como o presidente do São Paulo, José Eduardo Mesquita Pimenta, e Brunoro, José Carlos Brunoro, que vai anunciar aqui alguns reforços para o Palmeiras, como consolo por mais um título perdido e também para continuar o bom trabalho da Parmalat. Quero avisar que logo após o Mesa Redonda vamos exibir na íntegra o videotape de São Paulo e Palmeiras, São Paulo 2, Palmeiras 1, numa gentileza das redes Globo e Bandeirantes. Vamos agora, antes do Chico Lang, antes do Cafu, à Avenida Paulista com a grande festa do bicampeão. É com você, Marisa de França. Boa noite, Avalone. Há 8 dias, a torcida tricolor lotava essa Avenida Paulista comemorando o título mundial. Hoje, o torcedor do São Paulo, acostumado a ganhar títulos, parece que não se empolgou tanto com o bicampeonato paulista e veio num menor número, mas quem veio está empolgado. Valeu a pena o bicampeonato? Nossa senhora, como que valeu, hein? É campeão do... O torcedor do São Paulo não cansa de comemorar título? É todo ano, é demais, é o maior do mundo, não tem jeito, não tem jeito. Ganha nada, ganhamos hoje. Aí, é tricolor. É isso aí. Pra quem não ganha título há tanto tempo como o palmeirense, ouvir isso dói no coração. Mas o próximo ano vem aí. É com você, Avalone. Pois é, já é uma doce rotina para o São Paulo e uma tortura para as outras torcidas. Cafu de bonezinho, esse super atleta, esse homem que desequilibrou no primeiro jogo de São Paulo e Palmeiras, aqueles 4-2 do São Paulo. Cafu fez uma jogada incrível, Mauro Betti. Ele conseguiu saltar de frente e cabecear para trás para o Raí fazer um gol e mais uma bobagem do goleiro César também. Cafu, boa noite, parabéns pelo bicampeonato, pelo campeonato do mundo. O São Paulo foi simplesmente campeão paulista, bicampeão paulista, campeão sul-americano e campeão mundial. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Mauro, você, Avalone, o Chico, do meu lado. Eu acho que é sempre bom ser campeão, né? Ser campeão eu acho que é uma coisa que poucos têm esse privilégio, principalmente ser campeão do mundo, né? Eu hoje estou com uma satisfação muito grande, quero aproveitar a oportunidade aqui e dedicar esses títulos à minha esposa, Regina, meus 3 filhos, Danilo, Hélio, Michele, meu pai, minha mãe, ao João Alemão, que me ajudou muito no futebol. É claro, se eu for ter que agradecer, vai ter bastante tempo, né? Então, parecendo uma guila? Parecendo uma guila, né?
Então, eu acho que a emoção é bastante grande, né? Em ser campeão do mundo. O pessoal achou que o São Paulo ia entrar dentro de campo acomodado, porque já havia obtido o título de campeão mundial, mas aconteceu pelo contrário. Eu acho que o São Paulo correu mais do que o Palmeiras e por isso a vitória veio e merecida. Bem, e antes de o Cafu continuar e de a gente mostrar os melhores momentos de Palmeiras 1, São Paulo 2, São Paulo bicampeão paulista, vou avisar mais uma vez que logo o Mesa Redonda, VT na íntegra de São Paulo 2, Palmeiras 1. A narração é do Fernando Solera, eu fiz os comentários e as reportagens foram do Chico Lang, que tem a vez e a hora de expressar sua opinião. Meu caro Roberto Avalone, meu caro Cafu, parabéns ao São Paulo, parabéns São Paulinos, mereceram o bicampeonato, mas eu acho, na minha modestíssima opinião, que a hora de vocês já acabou. Que o ano que vem, eu conto depois, o Esporte Clube Corinthians Paulista vai montar o esquadrão. Mas eu vou ficar por aqui, conto detalhes na sequência. Bem, e eu vou agora a uma pequena festa no auditório, o pessoal está chegando. Paulinho Arapuã, torcida do São Paulo está aí. Ok, Roberto Avalone, boa noite, telespectadores aí incentivando Mesa Redonda Futebol e Debate. E eu estou aqui do lado de uma garotinha que veio de Curitiba, Avalone. São Paulina, Renata. Ô, Renata, vem cá, você gastou tanto tempo, viagem para torcer pro São Paulo, para ver o São Paulo campeão, que negócio é esse? Chama o grito da galera do Tricolor aí, campeão. Como é que é? Cadê a galera do Tricolor? Emoção, cadê a galera do Tricolor? Vamos lá, galera, o Roberto Avalone aqui, a festa no auditório, a festa também lá na Paulista, aqui em frente, o prédio da Gazeta. É com você, a mesa hoje promete bastante, estamos aguardando aí a presença de Mestre Tele Santana, campeão mundial e também bicampeão paulista. É com você, Avalone. Eu acho que a rotina do São Paulo está tão grande que a torcida nem se manifesta com aquela ênfase esperada. Vamos então à Avenida Paulista, mais uma vez, repórter Marisa de França e os São Paulinos já roucos de tanto gritar. É bicampeão. Vamos lá. Cura um pouco, câmera tá... Até a Marisa está rouca, então eu vou pedir no pique... Ô, Avalone, só um toque aqui, ó. Eu tô com um palmeirense aqui que é vice-campeão. Palma pra ele também. Aê! Fala aí, o que você achou do seu Palmeiras nesse campeonato? Ah, ele se recuperou bem, né? O Nelsinho afundou o Palmeiras, meu, deixou ele em último lugar quase. Aí entrou o Otacílio, esse time era pro ano que vem, meu. Quer dizer que o Verdão promete pro ano que vem e o São Paulo comemora. Cadê a galera do São Paulo aí? O auditório da Gazeta pega fogo no Mesa Redonda Futebol e Debate com você, Avalone. É isso aí, eu acho que esse palmeirense usou o bom senso. Que o Palmeiras era o 12º colocado. Agora é um vice-campeão, afinal de contas perdeu para o campeão do mundo. E eu vou voltar a repórter Marisa de França na Avenida Paulista com a festa do bicampeão. Vamos lá. E agora é a Casa Almeida, Roberto Avalone. A festa continua, estamos mais próximos da avenida. Torcedor gritando, bicampeão paulista. E tem um detalhe, o rapaz de faixa, toda semana tem que trocar faixa. É, mundial, paulista, brasileiro, tá sempre tendo que trocar faixa. É, tem que trocar faixa, porque sempre, você tem que trocar faixa sempre. É um título por semana aqui, falou? É um título por semana. E tem que trocar faixa. Oi? Tem que trocar faixa. Enquanto os palmeirenses ficam 17 anos sem ser campeão, eles vão ser 17 anos campeão direto. Aí, portanto, e a festa pedindo Raí. Raí, terror do Morumbi, claro. Raí pode ir pra França, mas a galera não quer não, Roberto Avalone. Diz aqui o Chico Lang, não é a Marisa, é o Acás. Bem, e do Acás, vamos aos melhores momentos de São Paulo 2, Palmeiras 1. São Paulo bicampeão paulista do ano da graça de 1992. Vamos lá. Minutos e meio. Vitor já foi lá à vontade tantas vezes quanto as quis. Acontece o seguinte, que o Vitor vai numa certeza enorme, né? Porque ele vai sempre convicto de que chega lá e encontra quem? O Cafu. É uma beleza. É alto do Sampaio, agora foi uma faltinha no Raí. Opa, passada de Toninho rapando. O presidente do sindicato deu um rapa no seu diretor do sindicato, o Raí. Pintado na expectativa do toque de Raí.
Olha o Ronaldo Luiz. Cadê que alguém chega nessa bola? Ninguém. O escanteio e a bola passa à esquerda. O César não se conforma dela passar ali fora, no entanto. São Paulo, depois completa o Miller pegou a bola de Palinha, chegou, chutou. Gol do São Paulo! Miller, 1-0, 24,5 do primeiro tempo. Olha o São Paulo, olha o Raí. Chegou, César saiu, tocou nela ainda. Vai, Edinho, consegue limpar. Fernando Solera, César fez um milagre agora. Reparem aí no replay. O Raí limpou, ia tocar por cima, ele tirou de mão direita. Grande defesa do goleiro César. Aí, Giancarlo, tocou para Cuca, abriu para Mazinho. Chega, Palinha encosta nele, executa o cruzamento, vamos ver a cabeçada de Zete! Inacreditável defesa do goleiro. Palinha, tirou de Toninho, pegou de volta, foi para Ari, chega César! Salvação, Chico Lang! 300 milhões de cruzeiro. Exatamente 400 mil dólares. Caiu, bateu na cara do Zé, tentou o ataque do Palmeiras, fervendo para cima do São Paulo. Sobe Maurílio, chegou mais, penetrou pela área, elevou, olha a cabeçada, Zete! O Vitor, fugindo do Dida. Miller, penteou, preparou, chutou. César! Ronaldo Luiz executa, olha o César bobeando, a bola vai para o gol, lá de dentro foi tirada, gol! Gol! Do São Paulo! Com exatamente 15 minutos da segunda etapa. São Paulo 2, Palmeiras 0 Avalone. A bola entrou e mais uma falha incrível do goleiro César. Olha o Vitor. Jogou na velocidade e partiu. Mazinho sai lá da sua para cercar o Vitor. Tenta marcar o dele. O César ainda triscou na bola. A festa do São Paulo começa a tomar conta do ambiente. E o Carlinhos chegou, chutou, pegou na trave. De novo, e ela vai. É gol. É gol de Zinho. Zinho faz no mínimo um gol de honra pelo time do Palmeiras com 45 minutos e 20, Chicão. Olha o árbitro encerrando o jogo aí, mostrando a bola, encerrando a partida, quando nasce efetivamente o São Paulo, bicampeão paulista de futebol, campeão paulista de 1992, na festa que se faz no estádio do Morumbi. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes do primeiro. Novamente o Palmeiras perdeu no descuido. Não, perdeu para uma equipe que aproveitou as oportunidades. A gente não está jogando contra ninguém. A equipe de São Paulo jogou bem também, teve seus méritos e conseguiu ser campeão. Nós ficamos muito chateados, nós queríamos muito levantar, dar esse título para o Palmeiras, para a sua torcida. E vamos torcer para que tudo dê certo nos próximos anos. Eu acho que o Palmeiras com a Parmalat aí, a tendência é que o Palmeiras consiga o título num futuro bem próximo. Uma vez que a gente vacilou, o Miller fez o gol. Acho que numa final, né, como essa, o mínimo de erros, né, é fatal, porque é uma decisão. E o São Paulo sabe aproveitar bem as oportunidades. Mas o Palmeiras foi forte, né, até o final do jogo e provou, né, que a equipe do Palmeiras tinha condições de chegar ao título, tanto é que saiu de uma 12ª colocação e está aí, né, disputou uma final de pau a pau com o São Paulo. Eu até concordo com o Daniel que o Palmeiras fez uma façanha, pulou da 12ª colocação para o vice-campeonato, mas que provou pau a pau com o São Paulo, não. O São Paulo foi muito superior e até parecia que o São Paulo é que precisava vencer. Corria, e o Palmeiras num toque de bola morno, morto, como se não ser goleado fosse a sua grande missão. Cafu, antes de chamar a Marisa de França na grande festa do bicampeão, você não se surpreendeu com o Palmeiras morno demais, com o São Paulo que voltou do Japão,
que teve que enfrentar o fuso horário correndo muito mais do que o adversário? Esse foi um ponto forte da nossa equipe, né? No meio da semana todo mundo estava falando que o São Paulo não ia correr tanto, que não ia dividir, porque já estava acomodado com o título de campeão mundial. Provamos dentro de campo isso que foi mentira, nós corremos, eu vou admitir, mais do que o Palmeiras. Eu acho que o São Paulo entrou mais determinado do que o Palmeiras dentro de campo, com muito mais vontade, e por isso sim, nós sagramos bicampeão paulista. Olha só o Cafu dizendo, hein, que o São Paulo jogou com muito mais vontade. Eu nem diria que seja com mais vontade, viu, Cafu? Eu diria que foi com mais determinação. Eu acho que o Palmeiras jogou em ritmo de valsa e o São Paulo em ritmo de Fórmula 1. E com muita velocidade, antes da gente continuar com a análise, vamos a repórter Marisa de França. Agora sim, é a Marisa, na Avenida Paulista. Vamos lá. Bom, aqui na Avenida Paulista, a festa não é menor do que aconteceu no Morumbi. O pessoal, com o tempo, vai se empolgando. Olha lá, o hino do São Paulo, eô, eô, o São Paulo é um terror, é o que mais se ouve por aqui. Mas vamos saber o que esse pessoal acha, quem foi o melhor jogador em campo. Pra você, quem foi o melhor jogador em campo? Sobre o São Paulo, Pra você, quem foi o melhor jogador em campo? E fazer uma pergunta aí, como que o Zé se sente ganhando em cima do ex-timinho dele lá? Bom, quem tá lá no programa agora é o Cafu. Tem alguma pergunta pro Cafu? Qual a emoção de ganhar em cima desse time aí? Comemorar 2 títulos em uma semana. Como que é? 2 títulos. Ok, obrigada. Bom, vocês viram que o pessoal aqui tá se empolgando bastante. Cafu, essa pergunta é pra você. E eu gostaria também que você contasse aí pro pessoal da mesa redonda como é que foi a festa lá dentro do vestiário do São Paulo. Pois é, Cafu, você perguntou qual é a emoção triste e o Cafu não está. Não, a festa foi muito boa, nós demos um banho na Marisa, não só nela, como todos os repórteres que estavam lá, saíram bastante molhados, né? Eu acho que foi uma festa bastante legal, né? Eu tava parecendo um moleque na hora de comemorar, e eu que joguei água em todo mundo. Pois é, o Cafu que faz uma semana enfrentou o Barcelona, venceu o Barcelona do arrogante Cruyff, do grande, mas arrogante Cruyff, e agora venceu o Palmeiras, que pulou da 12ª colocação para vice-campeonato, mas que hoje parecia o Juventus, retranquinho, toque. Bem, a gente vai discutir aqui o jogo, os melhores momentos. Antes, aquela lembrança, quem telefonar para 252-6290 ou 252-6841, repetindo, 252-6290 ou 252-6841, vai concorrer a, atenção, a um kit da Ferragens Floresta, do corintianíssimo Samir, que hoje ficou de fora dessa decisão. Há um par de tênis ao latex. Agora, ainda é o kit da Ferragem Floresta. Agora vamos para o par de tênis ao latex do corintianíssimo Dualib. Vai concorrer também no pique, como São Paulo. Vamos já. Fórmula 1 como São Paulo. Há uma bolsa da Dalmar Madeiras, do tricolor Carlos Alberto Raposa. Ainda no pique, vamos a um kit de vinhos Piagentini. Eis aí o kit de vinhos Piagentini. Vamos também a uma camisa da Intergrife, a Intergrife, que hoje não só está me vestindo, como está vestindo também o Chico Lang. Estamos todos de Intergrife aqui. Vai concorrer também, atenção, agora um pouco mais vagarosamente, como contra-ataque do Palmeiras, a uma tabela de basquete mirim, 18 milímetros, semi-oficial, com aro e rede montado. Oferta do Esporte Fabiano. Um abraço aos amigos Pedro, Paulo e o seu Antônio. Eis aí a tabela, vamos pegar mais por inteiro o Esporte Fabiano. Isso, oferta do Esporte Fabiano. Bem, os prêmios para o auditório, agora não tem que focalizar porque não há tempo. Seguinte, um kit da Ferragem Floresta, um par de tênis ao latex, um kit de vinhos Piagentini e um jogo de camisa de futebol de salão. E os prêmios para os convidados, um kit da Ferragens, um kit de vinhos Piagentini, uma camisa da Intergrife e uma bola oficial de futebol de campo, oferta da Esporte Fabiano. O Cafu, de quebra, vai ganhar os prêmios Arapuã. O Cafu só foi eleito 2 vezes seguidas nesse mês como o craque da rodada. Você vai ganhar esse prêmio, Cafu. O Cafu até já sabia, mãe. Como é que você soube que tinha sido eleito semana passada também, Cafu? Minha mãe me contou. Como é que é? Ela assistiu Mesa Redonda? Ela sempre assiste, né? Da primeira vez eu assisti, né? Quando o Fará falou que nós íamos disputar aquele torneiozinho lá para campeonatinho mundial. E da outra oportunidade nós estávamos viajando. E minha mãe teve a oportunidade de ver e já deu uma letra para mim, né? Um rádio é meu, hein? Então tem que dar um para ela, não tem jeito.
E eu vou aproveitar porque daqui a pouquinho a gente vai discutir muito Palmeiras e São Paulo, inclusive com a presença do técnico Tele Santana, do presidente de São Paulo, José Eduardo Mesquita Pimenta, e do gerente de esporte da Parmalat Palmeiras, ou Palmeiras Parmalat, José Carlos Brunoro. Vou falar agora de Piagentini. Mauro Betti, para que você não fique morrendo de inveja quando vê aquele banho de champanhe no esporte de Fórmula 1, brinde seu fim de ano com champanhe e Fórmula 1 Piagentini. Maravilha. 2 litros do mais delicioso champanhe nacional. E nesse Natal, nada como os vinhos clássicos Piagentini, tinto, branco e rosé. São mais de 60 anos de tradição nos melhores vinhos e champanhe. Piagentini é realmente campeão. Os vinhos Piagentini são encontrados em todos os supermercados do Brasil. E vou falar também da Aulatex. Aulatex, que é tênis para vôlei, passeio e futebol society. Ainda estamos vendo vinhos Piagentini, mas agora sim, o tênis Aulatex. Os campeões do futebol de salão só calçam tênis Aulatex. Conforto, categoria, beleza e durabilidade. Aulatex é o único tênis oficial da Federação Paulista de Futebol de Salão. Qualidade acima de tudo. Mais uma empresa do grupo Dualib. Daqui a pouquinho a gente volta com São Paulo 2, Palmeiras 1. Análise do Cafu e já a presença do técnico Tele Santana, ou mestre Tele Santana, como venho dizendo há 10 anos, e não apenas agora, quando alguns especialistas de última hora o elegeram mestre também. Até já. Os preparativos para São Silvestre. Gazeta Esportiva, segunda a sexta, 13h. Gazeta, nova força no ar. Bem, voltamos aqui ao Mesa Redonda e contamos agora não apenas com o Cafu, grande jogador do São Paulo, como também com o José Carlos Brunoro, gerente de esportes do Palmeiras, Parmalat Palmeiras, e que fez um belíssimo trabalho. Simplesmente, o Palmeiras saltou do fundo do poço, da 12ª colocação, para um honroso vice-campeonato. Não foi o suficiente para acalmar a angústia da torcida do Palmeiras, mas já é um caminho, né, Brunoro? Boa noite a todos. Realmente, eu acho que a torcida, pelo que eu encontrei até no estádio hoje, fiquei muito feliz. Vieram nos parabenizar, vieram pedir que o trabalho continuasse dessa forma. E eu sei que é duro para todo mundo, principalmente para nós que estamos envolvidos no trabalho, é perder. Mas eu acho que o que vale agora é o que nós estamos pensando na continuidade no trabalho. E o Palmeiras hoje pensa na seguinte forma: o que é preciso para melhorar e não acabar o que foi feito. Brunoro, você promete que confirma aqui os reforços do Palmeiras? Daqui a pouquinho, para dar por suspense. Tá bom. Então, tá bom, eu não vou confirmar nada, né, mano? Não tenho nenhuma palavra oficial, apenas eu vou colocar essa situação de reforço. E como nós temos agido desde o início, nós só vamos confirmar quando houver alguma assinatura oficial e com ficha entrando em federação. Mas para a torcida do Palmeiras, que hoje está chateada mais uma vez, você vai confirmar em termos de porcentagem esses belíssimos reforços que a Parmalat está oferecendo mais uma vez ao Palmeiras, certo? Você promete? Eu prometo dizer alguma coisa. Então tá bom, então você fique ligadinho aí. Antes eu vou falar de Reiplas. Senhores engenheiros, arquitetos, eletricistas, não entrem em choque, porque em todas as áreas da eletricidade especifiquem e utilizem fios e cabos elétricos Reiplas. São 20 anos de qualidade e segurança ao seu projeto, à sua instalação e garantia ao consumidor final. Certificados pelo Inmetro, fios e cabos elétricos Reiplas, tecnologia de ponta a ponta. Telefone 831-4299. E um abraço ao grande empresário Nicolino. Vou falar também, Larissa, do Esporte Fabiano. As promoções do Esporte Fabiano não param. Toda moda, praia, camisetas, shorts, bermudas, sungas, maiôs, biquínis, camisas, chinelos, tênis, sapatos esportivos, enfim, tudo mesmo com os melhores preços e ainda com 20% de desconto. Isso é bom para o Tele Santana, grande mestre que acaba de chegar aos nossos estúdios. Ele gosta de desconto para pagar à vista no cartão de crédito em 2 vezes. E em qualquer compra você ganha uma linda bolsa de praia. É só dizer que assistiu ao programa Mesa Redonda. Esporte Fabiano fica na rua Tuiuti, 2501, Tatuapé. E antes ainda do Acácio de Almeida, que está na Avenida Paulista, uma salva de palmas, Tele Santana e Valdir Joaquim de Moraes. Vamos lá. Eu venho dizendo com modéstia à parte, ou modestamente, como diria Vitório Gassman, eu venho dizendo há 10 anos que conheci o melhor técnico do mundo.
Mais precisamente, não há 10 anos, há 13 anos, quando em 79, Tele Santana fez do Palmeiras, que era um time modesto, Rosemiro, Pires, Mococa, Baroninho, quase campeão brasileiro e quase campeão paulista. Eu venho dizer há 10 anos, e não agora, que recebemos aqui o melhor técnico do mundo. Por coincidência, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão sul-americano e agora campeão do mundo, mestre Tele Santana. Tele, mas você ficou mais contente hoje do que sábado passado em Tóquio, hein? A alegria é grande em qualquer título que a gente consegue conquistar. E hoje foi um título difícil de ser conseguido, mas tenho certeza que o São Paulo fez por merecer, já que durante todo o campeonato fez uma boa campanha, foi o primeiro nos 2 turnos, foi o primeiro no quadrangular e foi o primeiro na decisão. Portanto, merecidamente acho que o São Paulo ganhou o título e conquistou ainda mais alguns torcedores. E parece até um oba-oba, mas eu vou apresentar depois o presidente do São Paulo, pé quente, José Eduardo Mesquita Pimenta, e um profissional que eu já disse aqui, aliás, venho dizendo todas as vezes, que nem sempre é tão reconhecido em seu ofício, que é o de preparar goleiros. E hoje o Zé me provou mais uma vez que um grande time começa com um grande goleiro. E vou dizer com franqueza, meu amigo Brunoro, que o Palmeiras não teve esse grande goleiro. Antes, eu vou à Avenida Paulista com o repórter Acácio Almeida. Acácio, nós temos Tele, Cafu, Valdir e o presidente de São Paulo, Pimenta. A festa do bicampeão São Paulo. Vamos lá. E olha só, Valone, a galera gritando o quê? Tele! Olha a galera gritando. Gritando Tele Santana, a galera gritando, pedindo Tele Santana. E aqui tem de tudo, ó, até a foto do São Paulo bicampeão do mundo. E a torcida do São Paulo também, menina muito bonita. Tem essa daqui, irmã da outra loira muito bonita, com os olhos. Qual é o jogador mais bonito? Zete. O Zé? É. E qual é o melhor jogador? Raí. O Raí. E a sua irmã, qual é o jogador mais bonito? Ai, o Zete, ele é lindo. E o melhor jogador do São Paulo? O Raí. Aí, portanto, na torcida do São Paulo, tem a galera, mas também tem menina bonita, tem foto e a galera gritando Tele. A Valone. Um pouquinho a gente vai exibir os melhores momentos de São Paulo 2, Palmeiras 1, São Paulo bicampeão paulista contra o honrado e honroso vice-campeão Palmeiras, que, insisto, pulou da 12ª colocação nos infelizes tempos de Nelsinho para um vice-campeonato agora com o Tarcísio Gonçalves. Você vê que hoje eu vou fazer alguns reparos táticos, mas isso aí é outra coisa. A gente vai discutir aqui o jogo. Primeiramente, gostaria de cumprimentar mais uma vez o presidente de São Paulo, José Eduardo Mesquita Pimenta, que além de ser competente, realmente é pé quente. Está ganhando tudo. Já não está uma rotina, não? É uma rotina que a gente não se habitua, viu, Roberto? Nós estamos sempre renovando as emoções. A cada competição nós sentimos a mesma emoção da vitória. De modo que continuamos torcendo e empenhados em ganhar todos os torneios em que participamos. É claro que sabemos que isso não é possível. Mas na medida em que, dependendo do nosso esforço, nós gostaríamos de ganhar tudo, Roberto. Para que não pareça apenas um programa oba-oba, o São Paulo, coisa que não é verdade, é apenas um reconhecimento a um grande campeão. Uma pergunta que eu vou fazer ao Brunoro sobre reforços, venda, e vou fazer ao senhor também. O Raí já está vendido para a França? Não está, Roberto. Não está. Há interesse de clubes franceses. Nós não fomos procurados diretamente pelos clubes, sempre através de empresários que dizem representantes dos clubes franceses. Mas parece que é verdadeiro, é real o interesse de alguns clubes franceses, mas ele não foi negociado, essa é a verdade. Qualquer coisa que ocorrer, vai ocorrer a partir de amanhã. Então, parabéns ao senhor por mais um título conquistado. Obrigado. E eu queria passar agora para a ponta esquerda, onde está uma figura agora de cabelos brancos, grande goleiro do passado, na minha opinião, um dos mais regulares que o Palmeiras já teve. O Valdir, que veio do Renner para o Palmeiras em 58, estreou numa vitória contra o Corinthians por 2-1, gols de Julinho em parada contra Rafael do Corinthians, que defendeu o Palmeiras por 10 anos, que foi, inclusive, vice-campeão sul-americano, que foi campeão do Rio São Paulo, que participou da verdadeira academia de Dom Ernesto Filpo Nunes, e que depois, em se transformando em preparador de goleiros, tem um trabalho dos mais elogiáveis. E prova é que o Zete está na forma que está. Deve muito e muito a Valdir Joaquim de Moraes. Obrigado, Avalon, por suas palavras. Eu fico envaidecido, mas é um lado profissional que eu optei.
tentar melhorar a qualidade técnica dos goleiros e nós melhoramos. Nós temos aí o Zete no nível de goleiros internacionais, mostrando uma categoria, em momentos precisos, momentos decisivos, ele já está aparecendo. Bem, enquanto o Montanha já avisou que está vazando no áudio que a Rita está falando, seguinte, eu vou pedir à nossa atenta produção que repita os melhores momentos, que agora sim vamos fazer um julgamento e repita quantas vezes for necessário, que nós vamos fazer um julgamento desse jogo final. São Paulo 2, Palmeiras 1, onde o Palmeiras, embora tenha atingido uma performance fantástica ao pular da 12ª colocação para o vice-campeonato, hoje parecia que não precisava ganhar, e quem precisava era o São Paulo. O São Paulo jogava em ritmo de Fórmula 1 e o Palmeiras de câmera lenta. Vamos ver. 13 minutos e meio. Vitor já foi lá à vontade tantas vezes quantas quis. Acontece o seguinte, que o Vitor vai numa certeza enorme, né? Porque ele vai sempre convicto de que chegar lá e encontra quem? O Cafu. É uma beleza. Ganhou porque foi uma equipe mais determinada, que procurou jogar mais futebol. Notava-se o Palmeiras nervoso, o Palmeiras reclamando de tudo, agindo até com deslealdade em determinados lances, e isso não faz ninguém ganhar futebol. E o São Paulo foi um time tranquilo, que mesmo achando que ele estaria cansado, jogou com tranquilidade, não se preocupou com o juiz, não se preocupou em dar pontapés, não se preocupou em ser desleal, e isso faz com que um time seja melhor do que o outro dentro de campo. Não sei quais foram as instruções que receberam os jogadores do Palmeiras, mas notava-se que o time era um time nervoso, que a todo momento que se marcava qualquer coisa contra o Palmeiras, havia reclamação de todos eles, e peitavam até o juiz, como foi no segundo gol, em que todos foram em cima do bandeirinha, e merecia ter algum jogador expulso e não foi. Então tudo isso faz com que um time seja melhor do que o outro. No momento em que os técnicos entenderem, e os jogadores também, que eles entram em campo para jogar futebol e não para reclamar e jogar deslealmente, todo jogador vai jogar melhor. Mas enquanto tivermos essa mentalidade de que reclamando do juiz, que procurando mandar no jogo, vai sempre encontrar dificuldades para ganhar títulos e ganhar jogos. Bem, eu aproveito o gancho de Mestre Tele Santana no momento que a gente vê o São Paulo perder mais um gol. E agora eu queria ver o lado do Palmeiras. José Carlos Brunoro, no momento em que agora também o Ronaldo Luiz salva mais um gol, a Cuca chuta, o Ronaldo Luiz tira em cima da linha, a exemplo do que o fizera em Tóquio contra o Barcelona. E mais uma grande defesa de Zete, goleiro treinado por Valdir Joaquim de Moraes. Brunoro, por que o Palmeiras perdeu, por que o São Paulo ganhou? Bom, para mim fica difícil analisar tecnicamente, mesmo porque eu sou dirigente e não compete a mim analisar tecnicamente. Quero parabenizar o São Paulo pelo futebol, tenho que discordar das palavras do Tele em relação à deslealdade. O Palmeiras não é um time desleal, eu acho que o Palmeiras perdeu em campo normalmente. São Paulo é um time vencedor em termos técnicos, em qualidades técnicas, e eu tenho que defender o plantel do Palmeiras porque em momento nenhum é um time desleal. Olha lá, vai olhando. Ele está falando com o árbitro e não deslealmente com os jogadores. Vai olhando. Tá? Então ele está falando com o árbitro. Então eu parabenizo... Não, reclamando, eles não têm o direito de entrar em campo para reclamar. Você é um homem do esporte, você sabe muito bem que o jogador quando entra ou basquete ou futebol é para jogar basquete, é para jogar futebol, dúvida. Não é para reclamar de ninguém. Agora reclamar é um direito de todos os jogadores. Agora, eu acho que a sua vitória técnica é incontestável e eu tenho que defender os jogadores do Palmeiras quanto à lealdade. Defender quando ele tem direito de defesa, quando não tem que defender ninguém. Eu não defendo os nossos quando erram, não. Eu acuso, como acusei quando no jogo próprio contra o Palmeiras, que o Valber foi expulso, eu não defendi o Valber, não. Eu fui contra ele, não acusei o árbitro, não. Acusei o Valber de ter reclamado e ser expulso de campo. Eu volto a dizer que eu não sou a favor de reclamação ao árbitro, mas eu não vou dizer que meus jogadores foram desleais no campo. Só isso. Só essa palavra desleal é que eu sinto muito. Desleais foram jogadores que deram socos, que deram pontapés, jogadores como Dida,
são bons jogadores, Dida, como Evair, que deu soco em jogadores, eles foram desleais, isso é deslealdade. Se vocês não coibirem, nunca vão ter time para disputar campeonato. Vão ter times brigando dentro de campo, não jogando. Eu respeito, Tele. Eu respeito, volto a dizer que eu acho que os meus jogadores, os jogadores do Palmeiras, não são desleais, só isso. E parabenizo novamente pela fase que o São Paulo atravessa. Acho que o São Paulo merece tecnicamente tudo isso. E a vitória do São Paulo não é uma coincidência, é um trabalho. Só que eu acho que não houve deslealdade, é opinião minha, apenas isso. Eu não estou contestando, eu estou dando a minha opinião. Eu até achei hoje, Tele, um jogo limpo. Não, achei grande absolutamente. falta, não. O Dida cansou de dar pontapé, era para ser expulso de campo. Ele merecia um cartão amarelo antes. Quando o cartão amarelo foi dado a ele, já merecia um vermelho, porque ele estava entrando com deslealdade. Quando um time toca a bola, ele não está procurando desmoralizar o adversário, não, ele está jogando futebol. É uma tática de jogo. E que lute o outro para conseguir tomar a bola do adversário. Quando não consegue, dá um pontapé. O Dida, que foi um jogador meu no Palmeiras, ele foi desleal. O Evair cansou de dar soco no Adilson. E o Pintado chegava para o Adilson, não deixa, eles estão desesperados. Isso é desespero, isso não é futebol, isso é desespero. Falava para o Adilson não revidar, porque eles estavam dando pontapés, dando soco no Adilson, isso não é futebol. E se querem jogar futebol, gente, vai jogar, é um time bom do Palmeiras, é um time bom, jogue futebol e pode vencer o São Paulo como venceu naqueles 3-0. Eu vou pedir a rodada, já te passo. Eu vou pedir a opinião do Mauro Betti, do Chico Lang, do Valdir, do presidente Pimenta. Agora, não vou poder interromper um debate, que até porque o nome do programa chama Mesa Redonda Futebol Debate. Portanto, o Tele tem todo o direito de expressar a sua opinião, assim como o Brunoro também tem o direito de rebater. Agora, eu conversava agora há pouco com o Cafu, Tele, e o Cafu me dizia que sentia o Palmeiras meio, ele não disse apático, mas meio morto, meio morno, o São Paulo corria mais. Cafu, você sentiu violência dentro de campo hoje? A gente que joga ali é difícil a gente analisar, né? É difícil a gente estar atento em todos os lances, né? Eu tomei porradas por trás, tomei alguns pontapés, são coisas que acontecem no futebol, mas a gente não sabe de dentro de campo detalhar melhor uma jogada, né? Mas de fora de campo, como fica o preparador físico, o treinador, o massagista, então eles têm uma visão de jogo melhor, então eles podem ver se há mesmo uma porrada ou se não. Eu perguntaria agora ao presidente Pimenta. Me pareceu que o juiz teve até uma boa atuação. Eu só discuto uma falta no Cuca no primeiro tempo, mas algo que não influenciou no jogo. Os gols foram legítimos, limpos. Essa bola do São Paulo entrou realmente. Não foi como aquela do jogo Palmeiras e Guarani, quando a bola não entrou, e do Edilson, e o juiz José Roberto Reit validou o gol. Essa foi limpa, legítima, o replay mostrou 1000 vezes. Achei uma vitória indiscutível. A sua opinião sobre a arbitragem? Roberto, eu acho que é uma final sempre é um jogo difícil de ser pitado, a gente deve entender isso. Eu acho que o Palmeiras teve algumas jogadas viris de fato, mas eu não diria que foram desleais, mas tiveram algumas jogadas viris. Eu acho que mais fruto do nervosismo. Eu senti o Palmeiras desde o início muito nervoso, muito tenso, não é? E talvez isso tenha prejudicado a atuação deles. E em alguns casos até foram viris em algumas jogadas. Acho que no cômputo geral o árbitro foi razoável. Agora eu vou perguntar ao Valdir, no pique. Valdir, e aqui não é oba-oba, não é muro. O seguinte, eu vi uma diferença muito grande. Além de o São Paulo ser um time bem entrosado, um time com moral, um time que venceu todos os campeonatos, muito bem dirigido pelo Tele, eu senti uma diferença gritante entre o Palmeiras e o São Paulo. No gol do São Paulo estava o Zete. Ele fez 3 defesas maravilhosas, principalmente uma cabeçada do Evair. No gol do Palmeiras estava o jovem e inexperiente goleiro César, com algumas boas defesas, mas com algumas coisas incompreensíveis, como no gol do Cerezo, como naquele segundo gol. Como é que você levou o Zete a esse estágio e como é que você vê o estágio do César? Existe um tempo maior do Zete dentro do gol, a experiência vale muito, com jogos internacionais, acumulando aquilo que é necessário para um goleiro, e o César, nascendo, naturalmente vai cometer erros, como todos cometem erro. Eu achei que ele teve uma boa atuação. No segundo lance, de fato, se ele tem mais experiência, ele poderia dar um soco na bola, se desfazer, largou a bola dentro da área, que é um local perigoso. Você está falando um especialista, disse que o César largou a bola dentro da área. Agora eu perguntaria ao Chico Lang. Chico Lang,
Se você tem em seu elenco um goleiro como Carlos, participante de 3 Copas do Mundo, dizem que o Carlos é pé frio. Falavam que o Tele era pé frio. Não falavam, Tele? Sempre mostrei o pé do Tele. Tele, mostra o pé agora, não dá. Na mesa. O Tele foi pé frio até provar, por mais e mais B, que era campeão paulista, campeão sul-americano, campeão brasileiro, campeão do mundo. E antes já tinha sido campeão mineiro, campeão gaúcho, campeão carioca. Pé frio é coisa de torcedor fanático, coisa de torcedor supersticioso. Entre o Carlos Pé Frio e o César Pé Quente, eu preferiria 1000 vezes o Carlos. E você, Chico Lang? Eu também. E fiquei até meio assim, sem saber explicar o porquê que o Carlos não entrou nessas 2 últimas partidas. O Carlos já está bem, eu acompanhei os treinos do Palmeiras essa semana, fui lá, agradeço até a grande torcida palmeirense pela belíssima saudação que me deu quando estive lá. Obrigado a todos vocês também. E o Carlos treinou muito bem, estava bem. Eu, pessoalmente, perguntei, Carlos, o seu joelho, como é que está? Não, está tudo bem, se precisar de mim, eu jogo. E ele nem no banco sentou. Eu acho que esse foi um erro do Otacílio, um erro grave. Agora, eu só queria completar uma coisa. Tele Santana, quem sou eu para discordar de você? Acho que você tem razão. Se o futebol brasileiro hoje, mundialmente, recuperou alguma coisa que seja lá parecida com prestígio, isso se deve principalmente ao seu São Paulo, e vem mostrando para todo mundo como é que deve se jogar o bom futebol. Mas só que hoje você teve um jogador também, que eu acho que você devia chamar a atenção, que foi o Ronaldo Luiz. Esse menino é muito bom de bola, ele apoia como ninguém, ele é esguio, é um jogador longilíneo, tem tudo para ser um grande lateral esquerdo. Só que ele deu umas 3 ou 4 pegadas muito firmes dos jogadores do Palmeiras também e não foi coibido com cartão amarelo. Mas você, que é um homem justo, espero que depois, analisando o tape, aliás, vamos passar na íntegra, depois do tape após aqui, após o Mesa Redonda, eu gostaria que você analisasse. Ronaldo Luiz, na minha opinião, um grande jogador. Gostaria também de saber do Pimenta depois se o Ronaldo Luiz e o Palinha vão ser contratados mesmo pelo São Paulo, estão por empréstimo, pertencem ao América Mineiro, mas o Ronaldo Luiz foi desleal. Ele pegou 2 ou 3 vezes os jogadores do Palmeiras por trás, e isso não é bom para ele e não é bom para o seu São Paulo, que realmente pratica um jogo limpo e pratica um futebol que tem que ser praticado, aquilo que o brasileiro sabe fazer. Você concorda comigo, Tele Santana? Eu não, concordo não. Ronaldo Luiz é um jogador muito leal. Recentemente está aqui do meu lado o Cafu, e ele sabe muito bem, eu chamei a atenção dele num lance que aconteceu contra o Santos, em que eu achei que ele foi desleal, e eu chamei a atenção dele, disse que ele não pode fazer isso, e que isso não é futebol, e ele sabe jogar, e não precisa fazer isso para jogar. Foi um lance com o Edu Marangon, que eu chamei a atenção, foi ou não foi, Cafu? Chamei a atenção dele. Não gosto disso, acho que não é necessário. Quem sabe jogar futebol entra em campo para jogar. Agora, aquele que entra, e eu sou velho em futebol, o Brunoro é de basquete, eu sou de futebol, eu joguei futebol durante 15 anos, eu sou técnico desde 1967, eu sei quando um jogador é desleal, quando não é, e quando eles entram em campo. A Cafu está aqui do meu lado, a recomendação, a hora de entrar em campo que eu disse, não reclamem do juiz, joguem futebol que vocês sabem jogar, ninguém pode chegar perto do juiz para reclamar. Foi essa recomendação que eu dou sempre aos jogadores. Mas e que os outros não dão, é preciso que diga isso, que os outros não dão essa recomendação aos jogadores. E eu cobro deles, como cobrei do Valber o dia que ele foi expulso contra o Palmeiras, não condenei o juiz, condenei o Valber por reclamação. Hoje, quando foi feito o segundo gol, merecia um jogador do Palmeiras ser expulso, porque eles hostilizaram o árbitro, o bandeirinha, o juiz foi conversar com eles. Ele não pode conversar. Quando eles deram a eles o cartão amarelo e o vermelho, é para executar, porque é como se fosse um alemão que estivesse dirigindo, ele não podia conversar com o jogador. Reclamou, cartão para ele, bota fora o amarelo e tal, é isso que tem que fazer. E o dia que nós fizermos isso, o nosso futebol vai melhorar. Se todos os técnicos trabalharem desse jeito, as nossas arbitragens serão melhores, porque não sofrerão pressões como sofreu hoje o Zé Aparecido, e não teve peito de expulsar um jogador. Isso eu concordo com você. Agora, só 2 observações. Insisto, o Ronaldo Luiz teve 2 ou 3 jogadas desleais. Veja com calma o videotape, depois você vai dar razão a mim. E outra coisa, o Adilson reclamou e foi
imediatamente marcado uma falta técnica batida em frente à área do... O que o Evair fez, todo mundo fez. E ele não marcou falta técnica contra ninguém, poxa. E contra nós eles marcam, como expulsa jogador porque reclama, e eu não vejo expulsar de ninguém porque reclama. Eu vi expulsar o Valber porque reclamou e não vejo expulsar ninguém porque reclamam. Agora, Tele, só uma coisinha. Bom. Naquele primeiro jogo, São Paulo 4, Palmeiras 2, o Mazinho foi expulso por ter feito uma falta por trás. A falta que o Cerezo fez antes, um pouco antes, foi menos grave? Muito menos. Você achou, muito Tele? menos, mas muito menos. Tele, eu te respeito, mas não concordo. Não, eu não sou torcedor não, Avalone. E quem é torcedor? Eu não sou, Pera um pouquinho. Não, eu não sou torcedor, não. Quem é torcedor? Não, eu não sou torcedor, não. Não reverencia tanto alguém? Não. Todos os times como eu reverencio. Eu estou falando de um lance, eu te perguntei com todo respeito se a falta que o Mazinho fez foi menos grave do que aquela que o Cerezo fez. Eu não falo em favor próprio. Eu defendo o futebol, em qualquer situação. Eu não defendo ninguém. O Palmeiras mesmo, que eu dirigi e que o presidente andou falando de mim, que eu mando dar pontapé, pergunte aos jogadores que eu dirigi, que estão lá dentro, e que um deles mesmo declarou, nunca vi um técnico falar, não faça falta. Nunca vi. A primeira vez que eu vejo um técnico falar, não faça falta. Então, o presidente me condenou aí no jornal, falando que eu mando dar pontapé. Eu não mando dar pontapé e ele sabe, o Cafu está aqui do meu lado. Quando um jogador vai atacar outro, a primeira palavra que eu digo, não faça falta, não faça falta. Aí, nos treinos, tudo eu faço assim. Mas ninguém está discutindo que você não faça isso. Não eu acho que você é um técnico reverenciado, elogiado, admirado. Nunca se elogiou tanto um técnico como você nesses últimos tempos, e eu há 10 anos. Agora, se você rebate chamando de torcedor a quem te faz uma pergunta se foi menos grave... Não, pergunta, você está acusando. Não, eu estou perguntando. Não, você está acusando. Estou perguntando. Não, você está acusando. Estou perguntando se foi menos grave a falta do Cerezo do que a falta do Mazinho. Não, foi uma falta de uma bola que ele entrou tentando tirar a bola e o Mazinho deu um pontapé por trás. Muito diferente. Se você pode botar aí, se você tiver aí para botar as duas faltas, se a minha produção arrumar, vamos colocar. Coloque as duas. Primeiro jogo. Se bem que é um fato irrelevante, foi uma pergunta... Coloque as duas aí, para a gente ver, analisar. Coloque as duas aí, se tiverem aí no ponto para botar. No ponto não estão. O Mazinho deu um pontapé por trás. O Mazinho deu um pontapé por trás. E o Cerezo fez o quê, Mauro Betti? Uma falta grave. Eu achei que as duas mereciam expulsão. Eu também achei, Tele, com todo respeito. Mas, eu acho o seguinte, o Cerezo... eu acho que não é um jogador desleal. Foi mais grave, mas eu acho que as duas mereciam expulsão. O Cerezo não é um jogador até não tive essa impressão, mas as duas mereciam expulsão, embora eu repute a falta do Mazinho foi mais grave que a do Cerezo. Mas eu acho que são detalhes irrelevantes no jogo. Eu acho que são detalhes que não vão desmerecer em nada um futebol imensamente superior que o São Paulo apresentou, especialmente no dia de hoje. Naqueles 4-2, eu achei até, Brunoro, que o Palmeiras foi mais resistente ao São Paulo do que foi hoje. Naqueles 4-2, embora a diferença tenha sido mais larga, mais ampla, eu achei até um Palmeiras mais fluente, menos covarde, mais atuante. Achei que hoje o Palmeiras jogou de uma maneira estranha para um time que tinha que ganhar. Mas eu achei que o São Paulo hoje foi imensamente superior, mais do que aquela outra vez. Bom, eu também achei isso, Avalone. Achei que o Palmeiras, no primeiro jogo, foi mais corajoso. Achei que, inclusive, o placar, a elasticidade do placar foi um pouco injusta. Hoje achei realmente que o São Paulo mereceu ganhar. Achei a arbitragem Zé Aparecido perfeita. Também achei. Achei que não influenciou absolutamente no resultado. Aqueles lances de reclamar com bandeirinha a respeito do gol é uma coisa de nervosismo, não é uma coisa que é de má fé. E acho que o Palmeiras, ele tem um detalhe, que o São Paulo tem de sobra. Quer dizer, o time do São Paulo hoje está acostumado a disputar finais. Então tem experiência de final. O time do Palmeiras é um time que hoje estava nervoso com a necessidade de ganhar o jogo, não tem essa postura de final e que tem o São Paulo, então isso traduz em campo uma experiência maior dos jogadores e é uma inibição normal do time do Palmeiras. Acho que pelo que o Palmeiras fez bastante, o que o São Paulo fez tecnicamente realmente mereceu a vitória e eu só sinto isso. Acho que a única coisa, o Tele, eu acho que tem que entender isso, quando a gente discorda de uma opinião, não quer dizer que a gente seja contra a vitória ou qualquer coisa disso. Quando eu discordo que seja desleal, não precisa ficar desse jeito. Estou discordando de uma coisa natural que eu acho que eu vou defender o meu time.
E eu sou do vôlei, não do basquete, tá, Tele? Bem, Tele, só uma coisinha, uma pergunta tática aqui. Eu acho que o São Paulo adquiriu um jeito de jogo que você sempre utilizou desde os tempos do Fluminense como jogador. Aliás, tem uma revista bem antiga aí que você fez um passe pro Orlando Pingo de Ouro fazer gol, que era o contra-ataque. Você utilizou isso no Palmeiras, foi assim que você conseguiu uma expressiva vitória contra o Flamengo por 4-1 em pleno Maracanã, e vem desenvolvendo com mais exatidão no São Paulo. Você acha que o tocar a bola, no caso o Palmeiras e também no caso o Barcelona, do arrogante Cruyff, o tocar a bola já não está com muito a ver com o futebol moderno? Que o que importa é mais a velocidade que você emprega no São Paulo? Não, é uma necessidade. O toque bem colocado e principalmente quando um time se defende, procura voltar para defender no seu campo e o futebol passa a ser quase jogado como no basquete. Se você não tem condições de contra-atacar, você tem que tentar trabalhar essa bola para tentar penetrar na defesa do adversário, o que estava tentando fazer o Barcelona contra nós. Tentava trocar passes para meter uma bola e a nossa defesa estava bem armada e por isso eles não conseguiram penetrar. Agora, o futebol moderno é esse, é o futebol de toques, de rapidez, se puder aproveitar um contra-ataque, aproveitar, se não puder ter condições de trocas de passes certos para tentar penetrar numa defesa que está fechada. E hoje, por exemplo, foi um jogo em que nós já entrávamos ganhando, nós já entrávamos com vantagem sobre o Palmeiras, porque o empate já nos garantia o título. Então, o Palmeiras tentou atacar o nosso time, que é um time que tem mais conjunto, porque já joga mais tempo juntos, e com facilidade começou a envolver o Palmeiras com toques precisos, virando de lado as bolas e procurando chegar com rapidez ao gol do Palmeiras. Isso dificultou um pouco no primeiro tempo, até que nós conseguimos fazer o primeiro gol. E o Palmeiras, que já tinha uma desvantagem, passou a ter uma desvantagem maior ainda, porque se precisava pelo menos de um gol para chegar a uma prorrogação, passou a precisar de 2. Isso nos facilitou um pouco, até que conseguimos no segundo tempo fazer o segundo gol e que nos deu uma tranquilidade maior, onde nós podemos então levar o jogo à nossa feição até chegar ao final. Bem, eu vou avisar o nosso repórter na Avenida Paulista, deve ser agora nesse rodízio, a Marisa de França, que avise a torcida que nós vamos mostrar, atenção Elô Campagnolo, toda a campanha do São Paulo, para que possa ser revista pelo presidente Pimenta, pelo Brunoro, pelo Mauro Betti, pelo Chico Lang, pelo Cafu, pelo Telê e pelo Valdir Joaquim de Moraes e pelo nosso auditório. Primeiro, a Avenida Paulista, na festa do bicampeão. Vamos lá. Bem, Avalone, e o São Paulo parece mesmo ter admiradores em todos os lugares do Brasil. Da onde o senhor veio para ver o São Paulo? Eu vim de Aracaju. Só para ver o jogo? Só para ver o jogo, eu e meu filho. E valeu a pena? Valeu muito. Eu e ele viemos ver o jogo, somos São Paulino Urso. Ok, aí. E para o Paulinho Arapuã, lembrar, tem um cruzeirense aqui, que aqui em São Paulo acaba torcendo pro tricolor. Você gostou do jogo? Adorei. Qual foi o jogador que você mais gostou em campo? Miller, é Miller e Renato Gaúcho no ataque da seleção brasileira, não tem outro. E o Cruzeiro de São Paulo provou que o futebol brasileiro ainda continua sendo o primeiro do mundo. Aí, é isso aí. O torcedor de São Paulo está encantado. E acaba de chegar aqui na Avenida Paulista, que está lá atrás. Vamos tentar ver se a gente consegue observar. Um Papai Noel. Tá difícil de ver aqui, é muita gente. Um Papai Noel São Paulino. É isso aí, a festa tricolor aqui na Avenida Paulista. É com você, Avalone. No pique aqui, para que toda a gente possa rememorar a grande campanha do São Paulo. Campeão paulista, aliás, bicampeão paulista, campeão sul-americano e campeão do mundo. Dale, São Paulo! O São Paulo começou o ano arrasador. Conquistou a Taça Libertadores da América, derrotando o Newell's Old Boys da Argentina nos pênaltis em pleno Morumbi. Esse título inédito na história tricolor talvez seja o sustentáculo de tanto sucesso. Na disputa de 2 torneios internacionais na Espanha, mais glórias.
4-1 no Barcelona, no Teresa Herrera. E 4-2 no Real Madrid, no Ramón de Carranza. Com uma equipe totalmente reformulada, sem Antônio Carlos, Nelsinho, Ricardo Rocha, Bernardo e Leonardo, atletas indispensáveis na campanha de 91, o São Paulo começou o Paulistão 92 com um modesto empate, 1-1 frente ao Juventus. O técnico Tele Santana arriscava tudo em jogadores como Vitor, Adilson, Pintado, KT, e vinha um outro empate e com muitos gols, 3-3 com o Ituano. A primeira vitória aconteceu fora de casa, 1-0 sobre o Noroeste em Bauru. Numa partida agitada em Bragança, 1-1 diante do Bragantino. A segunda vitória São Paulina aconteceria em Limeira, 1-0 perante a Internacional. Primeiro clássico do turno, com o Palmeiras uma vitória para erguer o moral da equipe, apesar do placar magro, 1-0. Depois do empate sem gols com o Guarani em Campinas, o segundo clássico e mais uma vitória, desta vez diante da Portuguesa, 2-1. Na Vila, numa partida confusa, a primeira derrota, Santos 3-2. A reabilitação da equipe de Tele veio logo a galope. O Santo André seria arrasado por 5-2. Nos dois últimos jogos do primeiro turno, mais duas vitórias. 1-0 na São Carlense, 1-0 no tradicional rival Corinthians. 2 pontos que lhe valeram a ponta da tabela e o título simbólico de campeão de inverno. Até então, o time tricolor havia marcado 20 gols, sofrido 12 e somado 18 pontos. No segundo turno, em mais um jogo diante do Santos, um empate sem gols no Morumbi. O tricolor retomava o rumo das vitórias, agora sim, sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, 1-0. Dava um leve tropeço diante do Santo André, no empate em 1-1. Mas mostraria toda a sua força em dois resultados significativos. 3-0 na Internacional de Limeira e 3-0 no freguês Corinthians. Depois disso, o tricolor iria disparar de vez. Venceria São Carlense por 2-0, empataria com a Portuguesa em 2-2. E esmagaria o Noroeste, marcando 6-0 em dia inspirado de Raí. Praticamente classificado para as semifinais, a segunda derrota tricolor em todo o campeonato, 1-0 para o Bragantino. Uma nova recuperação, 2-0 no Juventus e 2-1 no Guarani. O retorno terminaria negro para o bicho papão da bola paulista. Derrotas para o Ituano, 2-1. Para o Palmeiras, 3-0. Nesta etapa, o tricolor marcou 21 gols, sofreu 10 e somou 19 pontos ganhos. Nas semifinais,
Com um ponto de bonificação, o tricolor passou por cima de seus adversários como um trator, consolidando o apelido de máquina mortífera. 2-0 na Portuguesa, 3-0 no Santos. E 4-2 na Ponte Preta. Com o pé na final, o São Paulo estrearia com uma vitória incontestável, outra vez sobre o Santos, 2-0. Depois empataria com a Ponte sem gols para despedir-se contra a Lusa, já classificado. E na última partida contra a Portuguesa, o tricolor detonou, 3-1. E aí o tricolor chegaria à disputa da grande final. Mais uma, como sempre, Cafu contra o Palmeiras. Um tirambaço, um canudo de esquerda. Que belíssimo gol. Veja de novo. E ele foi buscar agora com um pivô de basquete para Raí. Um verdadeiro showman na partida entre tricolor, o São Paulo e o Palmeiras na primeira partida da grande final do Campeonato Paulista. De novo Cafu e Raí no cochilo de Toninho. Faz o terceiro do São Paulo, segundo o jogo de Raí. Veja de novo, grande jogada de Cafu, o vacilo de Toninho. A primeira partida que seria capital para as pretensões da equipe do tricolor para ganhar o título. São Paulo 4, Palmeiras 2. O São Paulo depois iria a Tóquio, conquistaria o título mundial Interclubes e na volta, esse timaço do tricolor conquistaria